Irmãos, quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, para lermos aquilo que está escrito dos versículos de 14 a 16. Lembrando, irmãos, que durante o ano nós estaremos expondo as Sagradas Escrituras no tema Só a Graça. Domingo passado nós falamos sobre a graça de Deus nas tribulações. E nós lembramos, irmãos, que quando Paulo solicitou a Cristo, orou, a fim de que lhe fosse retirado o espinho na carne, ele recebeu de Deus a palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então, Paulo teve o entendimento que aquele espinho na carne, ele tanto era utilizado por Satanás para humilhá-lo, mas também era usado por Deus em sua graça para torná-lo humilde, uma pessoa consagrada a Ele. Então, com base nisso, Paulo disse: então eu me alegrarei pelas tribulações e pelas angústias, porque quando eu estou fraco, aí então eu sou forte, né? Nesta noite, irmãos, eu gostaria de que nós meditássemos no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo de 14 a 16, e eu convido a igreja para que possa ler alternadamente esta porção das Sagradas Escrituras. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos, irmãos. Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, olhos fitos na Tua palavra, certos, Senhor, que a Tua palavra não mente, que as Tuas promessas, elas são de geração em geração e se renovam sobre o Teu povo, Pai. Por isso, quando o Senhor disse que o Senhor estaria com aqueles que Te invocassem e buscassem a Tua presença, Senhor, e quando o Senhor prometeu manifestar a Tua graça no meio do Teu povo, quando o Teu povo se reunisse e clamasse por Ti, esta palavra, esta promessa se cumpre no nosso meio hoje, Senhor. E é por isso então que nós rogamos a Ti, que esta promessa cumprida, ela seja traduzida, Senhor, em uma ação do Teu Espírito Santo, fazendo-nos entender as Sagradas Escrituras, compreender a Tua palavra, Senhor, ser edificado pelo Teu santo Evangelho, e não somente os nossos olhos iluminados pelo Teu Espírito, mas também, Pai, a nossa alma vivificada pelo mesmo Espírito, para vivermos segundo aquilo que aprendermos nesta noite, Pai. Ó Senhor, opera isso na nossa vida, para o nosso bem e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e amigos, uma das palavras em toda a minha vida que mais me chocou, palavra esta proferida por um pai, foi aquela que eu ouvi em uma sala de aula, em uma reunião entre pais e mestres. Quando o pai, em uma instituição educacional, com vínculo religioso, disse para todos que lá estavam:
eu não permito que a minha filha aqui seja ensinada a se arrepender. Pois a minha filha, ela não tem que se arrepender de nada na vida. E se for preciso, e se for insistido, que ela deve, na vida dela, de alguma forma, se arrepender de alguma coisa, eu vou tirá-la dessa escola. Certa feita, eu estava assistindo a televisão em um programa de entrevista, e uma certa pessoa da mídia estava sendo entrevistada, e então foi feito para ela uma pergunta, do porquê ela não mais estava envolvida com o cristianismo, e porque ela estava agora frequentando um determinado culto, diferente da fé cristã. Então aquela senhora disse: eu frequento agora essa cor religiosa, porque dentro desse sistema religioso não existe mais, ou não existe, digo, o conceito de pecado. E o conceito de pecado, para mim, é algo que deveria ser retirado da mente das pessoas. O texto que nós lemos, irmãos, ele está envolvido por esses dois conceitos. O conceito de pecado e o conceito de arrependimento. Aliás, o arrependimento pressupõe que há culpa, que há erro, que há um delito, que algo foi praticado. E aquilo que foi praticado não deveria ser feito. Algo foi quebrado, alguma lei foi quebrada. E quando nós lemos o texto de Hebreus, que fala de Jesus como mediador, e quando nós lembramos agora destes dois exemplos, que eu já citei anteriormente, e lembramos também que na atual situação na qual o cristianismo se encontra hoje, nós percebemos, irmãos, a importância desse texto bíblico, quando falamos de pecado e arrependimento. E quando eu me refiro à situação do cristianismo hoje, aqui no Brasil, eu estou me referindo, irmãos, hoje à completa ausência da palavra culpa, pecado, arrependimento, contrição, que não mais existe nas pregações evangélicas. O evangelho da prosperidade, há muita ênfase no poder de Satanás, nas forças do mal, nos demônios, como sendo aqueles que originam os atos inconvenientes dos homens, tem retirado da mente de muitas pessoas a ideia do seu pecado particular, da sua quebra particular da lei de Deus. E quando o homem não é confrontado com o seu pecado, quando a ele não é dito que ele é que tem quebrado a lei de Deus, quando o coração do homem não é iluminado para entender que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o homem não é alertado para a verdade, que na verdade o que ocorre é tão somente isto: Satanás, ele rega as sementes de pecado que já residem no nosso coração, na nossa alma. Ele não implanta nada de novo, ele não coloca nada de novo em nós, como o próprio salmista vai dizer, que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando o próprio Cristo vai dizer que é do coração do homem que procede toda a iniquidade. Ora, se os púlpitos não alertam os homens a respeito de seus pecados, de seus erros, do seu ato de quebrar frontalmente a lei de Deus, então certamente, irmãos, nós não devemos esperar que aqueles que participam desses cultos possam também se arrepender.
Porque se não há culpa, se não há delito, se não há regra, se não há quebra frontal da lei de Deus, então não há culpa particular, não há erro particular. Portanto, não deve haver também a doutrina do arrependimento individual. Quando tudo é projetado para o diabo, quando tudo é projetado para os demônios, quando o homem é adúltero, porque existe um espírito que o conduz para o adultério, quando o homem rouba, porque um determinado espírito é que o conduz para isso, quando a pessoa é egoísta, quando a pessoa ela é dada a intrigas, e tudo isso que ela faz é decorrente de algum espírito mau, então não há mais espaço para o seu próprio arrependimento. Mas, a despeito de pais que na loucura ensinam que os seus filhos não devem se arrepender de nada, mas, a despeito de pessoas que optam por determinadas religiões, porque nessas não há o conceito de pecado, e mesmo diante da situação horrível na qual muitas denominações evangélicas se encontram no Brasil hoje, no qual não há nem mais espaço para a palavra pecado e muito menos para a palavra arrependimento, nós temos aqui, irmãos, à luz das Sagradas Escrituras e por fidelidade a Deus, nós temos que afirmar que o pecado é uma realidade e que o arrependimento é uma necessidade que temos na presença de Deus. Permitam-me aqui rapidamente mostrar que isso é uma doutrina clara nas Escrituras. Ora, irmãos, quando aquela multidão ouviu a pregação apostólica, quando Pedro anunciou o Evangelho, aquela multidão disse: irmãos, o que faremos? Então Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A palavra apostólica é clara. Aquela multidão deveria passar por um processo doloroso de análise da sua própria consciência, de relembrar os seus atos pecaminosos, e nessa situação nada agradável, aquela multidão deveria bater no peito e deveria olhar para os céus e dizer: Senhor, pecamos contra a tua lei, nós ofendemos a tua santidade e estamos aqui arrependidos, coração contrito na tua presença e desejosos que o Senhor mande a tua graça restauradora sobre a nossa vida. Não é a primeira vez que o homem se encontra com Deus e esse homem é tomado por um peso terrível de indignidade. Quando Deus chamou, irmãos, Moisés, Deus fez clara precisão de mostrar que Moisés, ele era criatura e que aquela criatura estava diante de um Deus santíssimo. Quando Moisés se aproximou da sarça, Deus mesmo disse: tira a sandália de teus pés, porque o lugar onde tu estás é um local santo. Quando Isaías entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias, a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele entrou no templo, ele viu a glória e a santidade de Deus. E consumido pela santidade de Deus, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Se os anjos que nunca pecaram, se os anjos que viviam e vivem na glória celeste, se curvavam diante daquele Deus santíssimo, e eles nem ousavam olhar a Deus face a face, antes cobriam o seu rosto, então Isaías disse: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu juntamente com este povo também sou pecador, então ai de mim. Vocês se lembram, irmãos, também quando os apóstolos estavam também junto com Jesus Cristo em um barco,
e de repente ocorre uma pesca maravilhosa, e quando Pedro, ele é subitamente assaltado por uma consciência profunda de seu pecado particular. Vocês estão lembrados, irmãos, quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Então eu lhes digo, irmãos, que para mim bastam esses exemplos, para mostrar, irmãos, que este é um princípio que norteia o Velho e o Novo Testamento. A ideia de um Deus Santíssimo, que quando se revela ao homem, e quando o homem de fato, quando um ser humano tem um encontro com Deus, o seu sentimento é de pequenez, e o seu sentimento é de profunda indignidade diante desse Deus Santíssimo. Permitam-me dizer isso para o bem de cada um de nós nesta noite. Quem nunca se sentiu pecador é porque nunca esteve de fato na presença de Deus. Quem nunca estremeceu diante do Deus bíblico é porque nunca o viu. Quem nunca sentiu o profundo senso de indignidade, de impureza, é porque nunca entendeu o Evangelho. E quem zomba com a sua vida em pecado desse Deus, é porque é o pior dos pecadores, porque é iluminado pelo Evangelho, mas torna a luz do Evangelho trevas para o seu próprio coração e para a sua própria destruição. O certo é, então, percebamos isto, o certo é que Deus se revela aos homens, e quando esse Deus se revela aos homens, e os homens têm consciência de que estão na presença desse Deus, há um sentimento profundo de pecado, há um sentimento profundo de arrependimento, há um desejo profundo por restauração. Então assim tu dizes: pastor, o que deve fazer o homem quando está diante desse Deus Santíssimo? Quando esse homem é consumido pela ideia de que esse Deus é glorioso, é grande e é santíssimo, ele deve se desesperar, ele deve então buscar a própria morte, ou deve tomar uma outra atitude? Então eu lhes digo assim: esse Deus, quando ele se revela aos homens, ele de fato quer isso. Ele quer mostrar a sua glória, ele quer mostrar a sua grandeza, ele quer mostrar o seu poder, ele quer exatamente mostrar os seus atributos excelentes, para que, mostrando tudo o que ele é, a sua criatura possa se sentir de fato criatura, e se sentindo criatura, essa criatura possa se sentir como o quê? Necessitada de ter encontro com esse Deus. Porém, como essa criatura irá ao encontro do Criador tão excelente? Como é que a criatura pecadora, como é que o ser humano, como é que eu e você, como nós que temos percebido, temos tido a oportunidade de ver esse Deus, como podemos nos achegar a esse Deus e comungar com Ele? Então, irmãos, do versículo 14 em diante, vai nos mostrar, irmãos, esse Deus que manifesta a sua graça aos homens. Desse Deus que abre uma porta para aqueles que estão conscientes que existe a doutrina do pecado, e que a doutrina do pecado exige uma postura de arrependimento. Se eu e você, se nós somos contados entre aqueles que têm consciência que estão diante de um Deus Santíssimo, esse Deus diz: tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou aos céus, e conservemos firmes a nossa confissão. Então o escritor de Hebreus diz assim: se você está neste sentimento de que está diante de Deus, e que você está arrependido,
e que você precisa retornar para Deus, e que você quer acertar a sua vida com Deus, então você tem que ir a Deus através de Jesus, o sumo sacerdote. E aqui diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque ele penetrou os céus. Primeiramente, permita-me mostrar isso, ou lembrar a igreja a respeito disso. No Velho Testamento não era qualquer homem que andava na presença de Deus. No Velho Testamento não era qualquer pessoa que falava diretamente com Deus. Deus disse para o povo de Israel: vocês vão construir um tabernáculo, uma tenda, e esta tenda ela vai ser dividida em 2 compartimentos, e o que vai dividir esses 2 compartimentos é um véu, e ninguém pode passar por esse véu, do santo lugar para o santo dos santos, apenas um homem pode entrar neste outro local santíssimo, uma vez por ano. Este homem tem que tomar banho, esse homem tem que trocar as suas roupas. Esse homem não pode ter nenhuma mancha, não pode ter nenhuma enfermidade. Esse homem não pode ser mutilado. Esse homem vai e deve vestir uma roupa, e as cores dessa roupa são é o branco, é o azul, é a púrpura, o carmesim. E esse homem vai representar o povo. E esse homem vai matar um animal, vai oferecer sacrifício primeiramente por si, e depois pelo povo. E aquele homem chamado sumo sacerdote, ele prefigurava, irmãos, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Então, o escritor de Hebreus diz que Jesus, o Filho de Deus, ele é o grande sumo sacerdote que entrou nos céus. Ao homem arrependido, ao homem consciente dos seus pecados, só há um mediador, um representante entre nós e esse Deus Santíssimo, é Jesus, o sumo sacerdote. Mas consideremos isso, versículo 14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus. Consideremos, irmãos, primeiramente a palavra Jesus, o seu nome terreno. Lembremos que ele era filho de Maria. Lembremos, irmãos, que ele, a nossa semelhança, ele compartilhava da humanidade de Adão e Eva. Ele sim, esse Jesus é o representante da humanidade, humano como nós somos humanos. Mas a palavra de Deus diz que ele também era o Filho de Deus, 100% homem, mas também 100% divino. Deus de Deus, como o próprio João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como Jesus, ele nos representa porque ele faz parte da nossa humanidade, mas como Filho de Deus, ele tem atributos excelentes, ele é infinito em dignidade, e ele então, como Filho de Deus, ele pode entrar no Santo dos Santos e representar a todo aquele que invoca o seu nome. E a palavra de Deus diz por fim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Aquele sumo sacerdote humano no Velho Testamento, ele oferecia sacrifícios por si e pelo povo. Jesus não. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi rejeitado como nós também fomos e somos rejeitados. Ele foi oprimido como muitas vezes nós também somos oprimidos. Ele passou, antes do seu ministério público, de fato, 40 dias e 40 noites orando e jejuando, e após isso, ele foi provado por Satanás, tentado por Satanás. Estando ele no Getsêmani, padecendo
as angústias do inferno, e sendo erguido na cruz, em tudo isso ele foi provado, em tudo isso ele foi tentado, mas ele não abriu a boca, e como um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi até a cruz, e ele venceu todas as tentações propostas a ele, para que ele fosse o nosso perfeito Salvador. Então, em tempos de profunda tristeza, em tempos em que a consciência do pecado nos abate, em tempos em que podemos dizer como salmista, que nós escondemos o nosso pecado, e que enquanto nós escondemos os nossos pecados, os nossos ossos se envelheceram, e gememos e sofremos na presença de Deus enquanto nós não confessamos. Então Hebreus vai dizer, então isto, mas se tu confessas, tu tens um poderoso mediador para levar a tua causa a Deus. Esse poderoso mediador, ele é Jesus, 100% humano. Esse poderoso e gracioso intercessor, ele é divino, porque ele é o Filho de Deus. Esse poderoso intercessor, o seu poder está na sua perfeita obediência e santidade. Ele não oferece sacrifícios por si, mas ele oferece o seu corpo, a sua vida, o seu sangue na cruz, por todo aquele que invoca o seu glorioso nome. Então, quando estamos fracos, quando estamos, irmãos, constrangidos, em tempos em que não temos mais nem condições de orar, quando mais uma vez estamos na presença de Deus, e quando temos a consciência que nós iremos orar, ou estamos tentando orar, pelo mesmo motivo, de um ano atrás, de um mês atrás, de uma semana atrás, de um dia atrás, quando nós prometemos fidelidade, amor, integridade, e agora nós estamos constrangidos, não temos palavras para dizer a Deus que estamos arrependidos daquele pecado que cometemos ontem. Então perceba isto. Tu podes ir mais uma vez diante do trono da graça de Deus, porque neste momento o que vale não é exatamente aquilo que tu és, mas o que vale é aquilo que Jesus, o sumo sacerdote enviado por Deus, é na presença do próprio Deus. Confiado na sua intercessão, convictos de que a sua obra na cruz foi poderosa e eficaz, plenamente certos que Deus Pai não negará a intercessão do seu Filho. É que mais uma vez, embora constrangidos, embora consumidos pelo arrependimento, embora completamente enfraquecidos, até no ato de falar para pedir perdão, abra os seus lábios e peça perdão. Como diz aqui, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Vocês percebem essa palavra? Por que confiadamente? O confiadamente aqui, irmãos, não é confiadamente em mim. O confiadamente aqui não é nas tuas supostas virtudes. O confiadamente aqui, irmãos, é exatamente confiados naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele como 100% humano e nos representando, Ele sendo 100% divino e tendo dignidade suficiente para chegar na presença de Deus, e Ele sendo perfeitamente obediente e tendo cumprido cabalmente a lei de Deus, e sendo merecedor de interceder por nós,
sendo apto a entrar na presença de Deus Pai e dizer: sim, meu Pai, aqui está o teu filho. Mais uma vez é verdade, mas pelo sangue que eu verti na cruz, olha o teu filho, contempla o seu constrangimento, olha a sua tristeza e concede a ele a graça restauradora. Ah, irmãos, lembremos daquilo que o próprio Jesus Cristo disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Aliás, eu te agradeço, Senhor, porque sempre tu me ouves. Certa vez Jesus Cristo disse: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então é através de Jesus que, embora tomados pela consciência dos nossos pecados, nós podemos ir a Deus confiantemente, em plena certeza, irmãos. Então o que o escritor de Hebreus vai dizer é isto: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Eu gostaria que vocês percebessem, irmãos, como o escritor de Hebreus, ele está dizendo que lá no Santo dos Santos, ou que a Arca da Aliança era o trono de Deus no Velho Testamento. Vocês percebem isso? Ele diz que Jesus é o sumo sacerdote que adentra o céu. Adentra o céu quer dizer o sumo sacerdote que adentrava no Santo dos Santos. E quando ele diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça, assim como o sumo sacerdote ia na Arca da Aliança e derramava o sangue no propiciatório e pedia perdão a Deus por si e pelo povo, assim também Jesus Cristo, ele intercede pelos seus junto ao trono da graça de Deus. Mas permitam-me me dizer isso, dar ênfase nesta verdade das Escrituras. O trono de Deus, irmãos, é trono de graça. É trono de graça e é trono de misericórdia. Isso, irmãos, é para nós entendermos uma verdade das Escrituras. É verdade que Deus é fogo devorador. É verdade que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. É verdade aquilo que Eli falou para os seus filhos: meus filhos, se um homem se voltar contra um outro homem, uma outra pessoa entra no meio e procura fazer as pazes. Mas, meus filhos, se um homem se levantar contra Deus, quem vai ser a favor desse homem? Sim, irmãos, o Deus bíblico é santíssimo e é fogo devorador. E do seu trono, ele executa juízo sobre os homens, como ele executou juízo sobre os filhos de Eli, quando todos eles morreram em um só dia. Mas esse trono, irmãos, não é somente de juízo. O poder de Deus não se manifesta tão somente para julgar os pecadores. Embora seja certo que os ímpios eles hão de perecer, mas também é certo que os pecadores arrependidos hão de ser novamente acolhidos por esse Deus que também é Deus de graça, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o escritor de Hebreus nos alerta para esta verdade, que nós devemos pensar em Deus assim, pensar em Deus como estando em um trono, como um ser grande, glorioso, poderoso, e que possui em suas mãos todo o poder e o governo de todas as realidades que percebemos e aquelas que nunca vimos.
Mas nesta percepção da grandeza de Deus, o escritor de Hebreus está dizendo, e que nessa grandeza divina, ele tem em seu coração toda a graça, toda a disposição para restaurar, mudar, transformar a vida de pecadores arrependidos. De tal sorte que o pecador, o mais vil, pode se tornar o homem mais santo que a humanidade já encontrou. Basta que esse homem entenda que a doutrina do pecado é uma verdade, e que a doutrina do arrependimento é uma ordenança, é um imperativo do Evangelho, e que este homem então, firmado em Jesus, o Filho de Deus, que foi provado em tudo, firmado nesse Jesus, esse homem arrependido possa buscar perdão em tempo oportuno. Esse trono de Deus é trono de graça, é trono de misericórdia. Eu me lembro, irmãos, de uma jovem lá no Pará, deveria ter os seus 15 anos, então era uma adolescente, né, indo para a juventude, minha aluna de matemática, e eu via no semblante daquela adolescente uma profunda tristeza na sua alma. Você olhava para ela e o rosto dela era como se tivesse uma sombra cinza, era tristeza na alma dela. E nos tempos em que foi dado a minha graça de lecionar matemática, também me aproximei dessa jovem para aconselhá-la. Um certo dia, conversando com ela, eu perguntei por que de tanta tristeza na alma, que era tanta tristeza que era clara isso na fisionomia dela. Então ela disse, irmãos, que certa feita ela tinha saído com a sua família para Alter do Chão, um local belíssimo de tomar banho, e a sua mãe havia colocado na responsabilidade de cuidar do seu irmão. Por um pouco, seu irmão fugiu, sumiu, e foram encontrá-lo, afogado. Ela ainda bem criança, e o seu irmão menor ainda. Ela carregava consigo essa culpa, esse peso, esse remorso, essa tristeza. Eu me lembro, irmãos, naquele dia em que eu li para ela o texto de Isaías, quando o texto de Isaías dizia que Deus dizia para o povo de Israel, que o povo de Israel deveria celebrar, deveria ficar feliz, porque os tempos da sua culpa haviam passado, que Deus estava disposto a perdoar, que Deus estava disposto a restaurar o povo de Israel, e que nessa consciência o povo de Israel deveria assumir uma postura positiva de aceitar o perdão que Deus estava dando. Eu lhes digo, irmãos, que em minha caminhada neste mundo, nesses meus 37 anos, eu digo que eu tenho experimentado e tenho convivido com pessoas que têm carregado um peso de culpa, de coisas que Deus há muito tempo já poderia ter perdoado. Simplesmente se a pessoa dissesse, Pai, eu estou aqui. Esse fardo com o qual eu tenho convivido durante todos esses anos é um fardo difícil. E naquele dia, essas pessoas poderiam ser libertas, salvas. A interpretação que eu faço, eu disse para ela naquele dia, eu disse para ela assim, olha, você carrega essa culpa como um meio de se autoflagelar, um meio que você tem de dizer assim, eu não posso trazer o meu irmão, mas pelo menos eu posso sofrer por causa disso. E eu disse para ela, Deus não quer isso para você. Foi triste a perda do seu irmão? Certamente que foi.
mas a partir de hoje Deus quer ministrar ao seu coração perdão e restauração completa na sua alma. O trono de Deus, irmãos, é um trono de graça. Eu já encontrei muitas pessoas que um dia frequentaram a igreja e dizem assim: pastor, o que eu cometi foi algo tão terrível que eu não tenho mais condições de voltar para a igreja. Ou já ouvi pessoas que nunca se converteram dizendo assim: a minha vida é tamanha, eu estou tão comprometido com esse sistema de vida que eu não tenho condições de desejar algo novo. Mas o trono de Deus é um trono de graça. Vocês estão lembrados, irmãos, aquilo que Nicodemos falou para Jesus? Jesus disse: importa nascer de novo. O que Nicodemos disse? Senhor, acaso pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Existem aqueles que pensam que Nicodemos está falando literalmente. Mas, irmão, Nicodemos, Jesus disse assim: tu és o mestre em Israel. Percebem o que Jesus disse? Jesus não disse assim: tu és um mestre. Jesus disse assim: tu és aquele homem, Nicó, você é aquele homem aqui em Jerusalém que todos respeitam. Tu és um homem culto. Então, certamente, irmãos, Nicodemos entendeu a linguagem de Jesus. Então, Nicodemos utilizou uma linguagem também figurada. E vocês sabem o que Nicodemos quis dizer? Senhor, não há mais esperança para mim. Não tem como eu voltar aonde eu estou. Eu caminhei tanto no farisaísmo, eu me comprometi tanto com a vida que eu tenho agora, que é impossível eu ter uma nova vida. E eu vou dizer a vocês, irmãos, e eu vou dizer a esta igreja, até porque pode ter pessoas assim aqui nessa igreja. E você pode ser crente. E de repente você possa estar em um sistema, de pecado, que você pode dizer: pastor, aonde eu cheguei não tem como eu novamente ter aquela minha vida de consagração, de restauração, comprometido com a igreja, porque até onde eu fui, pastor, é impossível que alguma coisa nova ocorra comigo. Então eu vou dizer para você isso: o trono de Deus é um trono de graça. Vocês estão lembrados, irmãos, da vida de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, frontalmente. E na última vez, Pedro praguejou. E eu lhes digo, teve esperança para Pedro? Ele foi restaurado? Foi, irmãos. Porque o trono de Deus é de graça, é de misericórdia. Deus deseja a nossa restauração. É como diz as Escrituras, Ele não lança em rosto. Se alguém quer, Ele não lança em rosto. Ele não humilha, Ele acolhe. Em qual linguagem, irmãos, em qual linguagem Jesus se comunicou com Pedro? Não foi, irmãos, da linguagem do amor? Não foi utilizando a palavra amor para tocar no seu coração, nas suas entranhas, mover os seus sentimentos, para que ele percebesse que em Jesus havia pleno perdão, disposição para restaurá-lo? Ora, irmãos, se esse homem chamado Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes, se este homem foi tratado com tanta ternura e amor, acaso Deus nos tratará diferente, irmãos? O trono de Deus será para nós tão somente um trono de juízo aos que estão arrependidos nesta noite? Não, irmãos. O trono de Deus
se abrirá a nós nesta noite como um trono de graça aos que comparecerem na presença de Deus Pai, através do Filho, em arrependimento e contrição. É trono de graça. Então ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Permitam-me aqui, irmãos, explicar esses dois elementos que o escritor de Hebreus fala. Ele diz que no trono da graça de Deus, Deus ministra duas coisas. Deus ministra a sua misericórdia e Deus ministra a sua graça. Qual a diferença existente entre misericórdia e graça? Quando Deus executa a sua misericórdia, o que Ele está fazendo comigo ou contigo? E quando Ele ministra a sua graça, qual é a ação abençoadora de Deus na nossa vida? Então eu lhes digo assim, quando Deus executa a sua misericórdia, Deus, Ele deixa de executar aquilo que seria a ação natural quando nós cometemos pecados. Então, quando Deus usa a sua misericórdia, nós que deveríamos ser condenados, nós não somos condenados. Nós que deveríamos ser consumidos pela sua maldição, nós não somos amaldiçoados. Quando deveríamos perder coisas, Ele, pela sua misericórdia, Ele retira o juízo. Ora, irmãos, vocês estão lembrados dos ninivitas, que era um povo extremamente pecador na presença de Deus, e como Deus chamou então o profeta Jonas, e incumbiu Jonas de pregar a salvação, o arrependimento, a conversão aos ninivitas. O que estava proposto aos ninivitas, irmãos, se não se arrependessem? O juízo, a destruição. Mas quando eles se arrependeram, Deus teve misericórdia e tirou a mão de maldição, tirou a mão de juízo sobre aquele povo. E o povo não foi destruído. E o que é misericórdia? A misericórdia, irmãos, é a dádiva positiva de Deus, nos concedendo bênçãos decorrentes do seu amor. Como, por exemplo, quando uma pessoa arrependida está, Deus concede o seu perdão. O perdão de Deus é manifestação da sua graça. É o santo perdoando o pecador. É o perfeito se voltando favoravelmente para aquele que é imperfeito. É Ele cancelando as dívidas. É Ele jogando as nossas culpas nas profundezas do mar e esquecendo de tudo, irmãos. De tal sorte que quando Pedro diz, se o nosso coração nos acusar, e geralmente ele nos acusa, nós devemos ter paz com Deus, porque maior é Deus que nos perdoa, do que o nosso coração que teimosamente fica dizendo, né? Você não está perdoada, você não está coberto pelo sangue de Cristo, você ainda está debaixo de juízo. Então, irmãos, é dentro desse contexto que muitas vezes nós não queremos aceitar o perdão de Deus. E às vezes estamos dentro da igreja e a nossa vida espiritual fica, como se diz, empacada, fica difícil, nós não voltamos às atividades da igreja porque de alguma forma nós ainda estamos apegados a uma culpa que em Deus nós podemos encontrar graça para sentirmos o perdão. É porque vem aquela paz, irmãos. E nessa graça existe força para nós continuarmos a nossa caminhada.
Vocês sabem o que me alegra quando eu leio a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia, o que me alegra, irmãos, é que quando eu leio a Bíblia, os meus ídolos caem por terra. Quando eu leio a Bíblia e quando o meu espírito é voltado para a idolatria, quando eu quero idolatrar Pedro, Tomé, quando eu quero idolatrar Moisés, quando eu quero ter um conceito muito elevado de Elias, quando eu quero olhar para os homens santos de Deus, e quando eu sou tentado a olhar para cada um deles como homens perfeitos e mulheres perfeitas que nunca erraram, eu olho para as Escrituras e eu vejo que eles foram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas a despeito das suas fraquezas, eles iam no tabernáculo, eles iam no templo, eles levavam o cordeiro, eles confessavam pecados, eles colocavam a mão sobre a cabeça da ovelha e diziam: o pecado é meu, e Senhor, pelo sangue desse cordeiro, o meu pecado confessado, o meu coração compungido e contrito, Senhor, perdoa a mim, porque sou pecador arrependido. E cada um desses homens, e cada uma dessas mulheres foram recebidas nos braços de Deus, e foram restauradas de tal sorte que foram chamados de o homem que foi amigo de Deus, e o homem que foi segundo o coração de Deus. Meus amados, a igreja não é para santos, porque se fosse, vamos picar mula e vamos sair daqui que nós estamos maculando esse lugar, porque só tem pecadores aqui. A igreja, irmãos, é para pecadores arrependidos, é para pessoas que têm consciência de que estão diante de um Deus grandioso e santíssimo, mas que ao mesmo tempo são consumidos pelo desejo profundo de se assemelhar ao Filho desse Deus glorioso, que é Jesus, transformados de glória em glória à imagem de Jesus, e que sabem, e que têm convicção que o meio pelo qual Deus opera essa santificação é através de Jesus, que adentrou aos céus e apresenta cada um de seus irmãos escolhidos ao trono da graça, para que Deus ministre a misericórdia e também para que Deus ministre a sua graça restauradora. Uma igreja que não mexe na consciência dos seus membros deixou de ser a igreja de Cristo. Uma pregação na qual nós não somos confrontados com os nossos pecados. Uma apresentação do Evangelho que não aguça a nossa consciência na realidade que existe culpa e que em Deus a restauração. Essa igreja não é mais cristã. Oxalá, irmãos, sim, queiramos nós e sintamos alegria toda vez que a graça de Deus atingir a nossa consciência, e quando formos confrontados com os nossos pecados, e quando o pregador dizer que é preciso arrependimento, e mais ao mesmo tempo quando ele nos apresentar o bálsamo gracioso do Evangelho através de Jesus. Deus hoje, nesta noite, oferece misericórdia e graça. Deus hoje, nessa noite, Ele oferece perdão. Se tu queres ser como Marília Gabriela, que disse que não existe pecado, que assim seja. Mas por mais que você diga que não existe pecado, o pecado existe. Por mais que você engrosse a fileira daqueles que dizem: eu quero ensinar a minha filha a não se arrepender de nada, que assim seja. Mas o imperativo da palavra de Deus continua: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, e para que haja tempo de refrigério, vinda da parte de Deus, está escrito lá em Atos. Hoje, os tempos de refrigério
são oferecidos a cada um de nós nesta noite. Quero fazer uma pergunta aos que já são convertidos. Que culpa ainda tu carregas no ombro? Que peso, que desconfiança que Deus ainda não te perdoou, ainda tu carregas na tua mente? Que grilhões que maltrata você, que humilha você, que dificulta você caminhar, ainda está dentro de ti? Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de ir ao trono da graça de Deus e dizer: Senhor, isso não me pertence. Eu sei que o teu sangue cobriu todas as minhas culpas, e eu devolvo a ti, eu entrego diante de ti, para que tu jogues isso nas profundezas do mar, porque eu quero ter uma nova vida debaixo da graça divina. Será que esse não é o dia? Não que Deus vai perdoar você. Será que não é esse o dia em que você mesmo deve se perdoar? Que você mesmo deve lembrar que da parte de Deus o perdão já ocorreu, no tribunal de Deus a dívida já está cancelada, e que é teimosia tua, é fardo teu, é tristeza tua, você ainda querer carregar aquilo que Deus disse que não é preciso mais. Segundo, eu falo aos que ainda não são convertidos. Só existe um meio de uma pessoa realmente convertida, ou que está tendo um encontro com Deus, e a Deus para perdão de pecados. É através do sumo sacerdote chamado Jesus. Ele é Jesus, é humano, ele é filho de Deus, ele é divino, e ele foi tentado em tudo, mas sem nenhum pecado. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Então perceba isso. Será que esse não é o dia de você reconhecer isso? Será que esse não é o dia em que você vai, à luz das Escrituras, entender, e você entendeu que o perdão que tanto você procura, você só pode encontrar em Jesus e mais ninguém? Nem na tradição religiosa. Então eu digo, se este é o dia que você entendeu as Escrituras Sagradas, e que você entendeu que existe o pecado, que é preciso o arrependimento, e esse arrependimento você tem que em arrependimento buscar a Deus através de Jesus, e você tem consciência disso, e hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus? Hoje. Então eu digo assim porque nós sabemos que no nosso meio existem pessoas que precisam desse momento. E se você nesta noite deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero fazer um apelo a você. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Peça ao Senhor que perdoe os teus pecados, restaure a sua vida e manifeste a sua misericórdia e a sua graça. Então eu quero dar essa oportunidade a você. Você deseja isso hoje? Se você deseja isso hoje, entregar a sua vida a Jesus, você que ainda não é convertido, levante a sua mão. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida, para que Deus perdoe os teus pecados, retire o peso que recai sobre os teus ombros, um peso que você tem carregado durante todos esses anos, da culpa, do erro, e que hoje Jesus oferece pela graça, do trono da graça, para te restaurar a vida através do sumo sacerdote que é Jesus.